Então neste vídeo vamos ver como instalar o Unity através do Unity Hub. Vamos ver como criar um projeto, como abrir esse projeto. Vamos ver o ambiente de trabalho do Unity. Vamos ver como importar assets da Asset Store. Vamos ver o ambiente do Unity, as janelas mais importantes e o funcionamento em geral do Unity. Portanto, se pesquisarmos por Unity 3D, não é nada disto. Portanto, pesquisando por Unity 3D, vai-nos aparecer o site do Unity, da empresa, e vamos ter a opção para fazer então o download. Vocês podem ver aqui no site que existem muitos tutoriais que podem ser explorados, nomeadamente para quem está a começar. Depois temos, clicando no Get Started, temos então a opção para fazer o download. Nós vamos escolher a versão individual, a versão de equipas. Temos a hipótese de escolher uma opção de estudante, e para isso temos que utilizar um mail associado a uma escola, de um domínio de uma escola. Ou então podemos utilizar a versão pessoal gratuita. Portanto, clicando no botão Start Here, vamos fazer um download daquilo que se chama o Unity Hub. Portanto, não é do Unity propriamente dito, é daquilo que se chama o Unity Hub, que vai-nos permitir gerir as versões do Unity que nós temos instaladas no nosso computador, bem como os projetos que nós temos. Então é fazer o download desta pequena aplicação, ela não é muito grande, e depois executando a instalação, ficamos então com o Unity Hub instalado. E abrindo o Unity Hub, vamos ter acesso então mesmo utilizando a versão gratuita, temos que o registar. Portanto, vamos ter que nos registrar no site e depois aplicar uma licença na versão gratuita. Este é o Unity Hub. Aqui na separador de installs nós temos as versões do Unity que temos instaladas. Portanto, eu tenho aqui 3 versões. Para adicionar uma versão nova, clicamos aqui no Add. Tipicamente vocês vão escolher a última versão, mas neste momento nós, nesta formação, não estamos a utilizar a versão 2020, estamos a utilizar 2019, portanto podem escolher a última versão 2019 que existir aqui. Fazem Next. Podem escolher o Visual Studio Community, se não o tiverem já instalado. Se quiserem incluir suporte para criar jogos para Android, selecionem esta opção. Cada opção vai acumular aqui mais gigabytes para fazer o download, basicamente. E depois é só fazerem Next e começa a fazer a instalação. E quando terminar, vocês ficam aqui com mais um botãozinho destes. É aqui que também devem vir fazer as atualizações. Okay? Portanto, sempre que houver atualizações também é aqui. Sempre que vocês quiserem depois adicionar componentes, vocês podem vir aqui adicionar mais módulos. Portanto, podem vir aqui acrescentar mais coisas que não instalaram na altura. Depois então terem o Unity instalado. Portanto, agora já tem o Unity Hub e o Unity instalado. Vamos aqui ao separador dos projetos. Clicamos em Add e criamos um projeto novo. Eu vou chamar-lhe, por exemplo, Formação Prof 2021. Pronto, se não existir convém criarmos uma pasta, apesar de depois a pasta vai ter outras pastas, mas convém criarmos esta pasta. Eu cliquei no botão Add, não é no botão Add, é no botão New, desculpem lá. É no botão New, porque depois vocês têm que escolher a versão do Unity que vocês vão usar para o vosso projeto. E não é no Add. No Add é para se nós tivermos um projeto que já existe. Eu vou apagar outra vez esta pasta aqui. Portanto, o Add é para se nós tivermos um projeto que já existe, por exemplo, um projeto que alguém nos passa e nós queremos o adicionar à nossa coleção, à nossa lista aqui de projetos. Portanto, é no botão New. E agora escolhemos o tipo de projeto que nós queremos. Se queremos 2D, se queremos 3D. Eu vou escolher 3D.
Também podemos escolher já outro tipo de projetos que já trazem mais coisas prontas. Isto aqui basicamente são tutoriais, são templates, são tutoriais que o Unity nos dá. A diferença entre o 2D e o 3D é basicamente a configuração da câmara e do próprio Unity como vai aparecer. Então aqui é que fica a pasta onde nós vamos criar o nosso projeto e aqui então colocamos o nome que queremos dar ao nosso projeto. Pronto, este processo agora vai demorar um bocadinho, que o Unity vai criar as pastas todas e vai criar o projeto. E quando terminar eu já volto. Pronto, agora que o projeto foi criado, basicamente se vocês forem àquela pasta, vão encontrar qualquer coisa assim deste género, portanto vão encontrar uma série de pastas. O projeto não tem um ficheiro por si só para abrir, portanto se vocês fecharem, eu vou sair aqui do Unity, para voltarem a abrir o projeto, vocês têm no Unity Hub agora na lista o projeto. Se vocês não tiverem na lista este projeto, eu vou removê-lo aqui da lista. Vão então àquele botão onde eu cliquei há bocadinho, este botão Add, vão à pasta e aí selecionam a partir desta pasta. Portanto, e é a partir desta pasta que o Unity abre. Basicamente o Unity parte do princípio que vocês têm determinadas pastas na estrutura e ele consegue abrir a partir dessas pastas. Há aqui um ficheiro que tem a ver com o código, com o Visual Studio, portanto este SLN é o código, o projeto que vai aparecer no Visual Studio quando nós abrimos o Visual Studio, se usamos o Visual Studio. Se usamos o VS Code, esse projeto também é utilizado. E pronto, temos então aqui o nosso projeto. Basicamente o que é que o Unity tem para nós? Tem esta janela da cena. A janela da cena nós podemos movimentar-nos nela carregando com o botão direito e rodando o rato. Portanto, enquanto estamos a carregar com o botão direito, nós estamos a mudar a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a nossa cena. A janela Game é aquilo que o jogador vai ver quando estiver a executar o nosso jogo. Portanto, esta é a janela que o jogador vê, é a visão do jogador. Esta é a visão enquanto nós estivermos a construir o jogo. A visão Game depende da posição da câmara que nós temos ativa na cena. Portanto, se vocês neste momento, quando criaram esta cena, têm dois objetos. Aqui na hierarquia é onde aparecem os objetos que estão ativos na nossa cena. Temos a câmara, que quando vocês clicam aparece selecionada na nossa cena, e temos a luz que ilumina a nossa cena. Portanto, a Directional Light é a luz que ilumina a cena, basicamente representará o Sol no nosso nível, e a câmara representa a posição em que o jogador está a ver a nossa cena, portanto, o ponto de vista do jogador. Portanto, isto é a hierarquia, é os objetos que nós temos ativos ou não na nossa cena. Depois aqui na janela do Project são todos os materiais, digamos assim, que nós podemos utilizar no nosso jogo. Portanto, aqui nesta janela vão aparecer os modelos 3D, vão aparecer as texturas, vão aparecer sons, os scripts, o código que nós fizermos. Portanto, tudo aquilo que fizer parte do nosso jogo, estando ou não ativo na cena, vai estar aqui na janela Project. Quando nós selecionamos um objeto na hierarquia, temos aqui do lado, no meu caso do lado direito, o inspetor, que é, digamos assim, a barra das propriedades para quem está habituado a usar o Visual Studio. Portanto, quando clicamos num objeto, o inspector mostra-nos as propriedades desse objeto. Todos os objetos que nós temos na hierarquia têm sempre uma transform, que são estas três propriedades, a rotação, a escala e a posição. Portanto, isto representa a informação sobre a posição, a rotação e a escala daquele objeto no mundo 3D. E depois os objetos vão ter componentes. Neste caso, como eu selecionei o objeto Directional Light, ele tem um componente Light. Estes nomes que aparecem aqui na hierarquia podem ser alterados se vocês clicarem outra vez no nome, ou então podem ser alterados também aqui no Inspector. E a câmara, a mesma coisa. Portanto, vocês podem ver que a câmara também tem uma transform, todos os objetos do Unity têm a transform, e depois podem ter outros componentes. No caso da câmara tem o componente câmara, e tem o componente Audio Listener, que representa o ponto onde o jogador está para efeitos de cálculos do som. Portanto, se ocorrer um som no nosso cenário, no nosso jogo, este é o ponto onde o jogador vai estar para efeitos de som, por exemplo, ver se o som é muito alto ou não, se o som se ouve mais do lado esquerdo ou do lado direito. Portanto, é a posição, o ponto de vista do jogador.
Portanto, quando nós queremos adicionar coisas ao nosso jogo, nós temos que ir aqui à hierarquia e clicar neste botãozinho na hierarquia, ou então com o botão direito, e depois escolher o tipo de componente, o tipo de objeto que nós queremos adicionar. No Unity, os objetos que fazem parte do jogo nós costumamos chamar de Game Objects, e o mais simples que nós podemos criar é o vazio. Portanto, este Create Empty é um objeto vazio, como vocês podem ver, só tem a transform e não tem rigorosamente mais nada. Portanto, é um objeto que existe no mundo, mas não tem nenhuma representação visual, digamos assim. Vocês podem mover um objeto no mundo arrastando os eixos, portanto, clicando com o botão esquerdo e sobre os eixos e arrastando, ou então também podem vir aqui e mudar diretamente os valores aqui no Inspector, nas propriedades do objeto. Este botãozinho aqui que tem os 3 pontinhos, vocês podem utilizar para, se por exemplo vocês moveram, alteraram muitas coisas, e depois vocês podem vir aqui e clicar em Reset e ele volta a estar exatamente como estava antes das vossas alterações. Eu vou adicionar, por exemplo, aqui um plano, só para nós vermos. Portanto, vou aqui aos objetos, à classe Objetos 3D, e vou aqui a plano. Pronto, já ali está o meu plano. E agora posso ver aqui pelas propriedades a posição onde ele ficou. Eu vou colocá-lo no centro, portanto em 0, 0, 0. E agora vou clicar aqui na minha câmera e como podemos ver ali na imagem da câmera, ele já aparece ali o plano. Quando nós estivermos a criar os nossos jogos, podemos clicar, para testar, podemos clicar aqui neste botãozinho que vai entrar em modo de jogo, portanto, vai executar o jogo. E agora nós esperamos um bocadinho e automaticamente vamos para o separador Game. E neste momento é o jogo que está a ser executado, que ainda não tem muita coisa, mas para todos os efeitos é o nosso jogo. Nós podemos utilizar este botãozinho aqui das estatísticas para ver a que velocidade é que o nosso jogo está a ser executado. Portanto, neste caso, no meu computador, ele está a ser executado a 100 e poucas frames por segundo. Isto é muito importante para ver se não estamos a fazer um jogo que fica muito pesado por correr em computadores ou em telemóveis, por exemplo, se for o caso disso. E podemos parar o jogo outra vez clicando no mesmo botão. Enquanto estamos em modo de jogo, portanto, eu vou clicar outra vez para entrar no modo de jogo, nós podemos fazer alterações ao nosso jogo. Por exemplo, eu vou aqui ao meu plano e vou alterar aqui o Y para 5, por exemplo. Pronto. Agora, quando eu parar o meu jogo, as alterações que eu faço em modo de jogo desaparecem, perdem-se. Portanto, estas alterações que nós fazemos durante a execução do jogo podem ser úteis para nós vermos o que é que acontecia ou como é que ficava o nosso jogo se nós mexêssemos nestas opções, mas temos que nos lembrar sempre que quando paramos o jogo, as alterações que nós fizemos desaparecem e volta tudo ao estado em que estava anteriormente. Também quando estamos em modo de jogo, podemos ir à janela da cena e fazer as alterações a partir daí, depois voltar ao modo de jogo e ver como é que ficou. Vocês podem depois, se quiserem, arrastar estas janelazinhas, dividir o ecrã ao meio e fazer a organização que vocês quiserem no vosso layout. Existem aqui alguns layouts pré-definidos que vocês podem utilizar de acordo com o vosso gosto, ou então podem criar os vossos layouts e fazer alterações de acordo com aquilo que vocês entenderem. Eu tenho aqui algumas janelas que vocês não devem ter, nomeadamente a janela Animator, aqui é a janela Occlusion, portanto há aqui uma série de janelas. Estas janelas ativam-se todas através aqui do menu Window. Nós depois, conforme elas forem necessárias, vamos abrindo e depois vocês podem as fechar clicando com o botão direito e escolhendo Close Tab e elas vão desaparecendo aqui do nosso ambiente. Pronto. Uma coisa muito importante é nós percebermos como é que o nosso projeto fica organizado. Portanto, todos os nossos objetos, todos os nossos elementos que vão fazer parte do nosso jogo ficam dentro desta pasta Assets. Se vocês forem pelo explorador do Windows, a pasta Assets também lá está. Portanto, e vocês podem ver que eu tenho ali Scenes e ali Scenes. Portanto, podemos criar então aqui quantas pastas nós quisermos, clicando com o botão direito Create Folder. Eu costumo criar uma pasta para scripts. Depois costumo criar uma pasta para arte e depois dentro da pasta arte eu costumo criar pastas para modelos 3D, por exemplo. A organização é o que vocês quiserem, portanto, cada um vai se organizar de maneira que entender. Isto é que costuma ser texturas, áudio. Pronto. E nós podemos importar elementos novos para o nosso jogo e basta ir pelo explorador do Windows e arrastar para uma destas pastas. Por exemplo, eu vou aqui às imagens
sei lá, eu tenho aqui este logotipo da ASUS, vou pegar e arrastar aqui para texturas, e o Unity importou para cá, e ele agora já está ali, e se vocês forem à pasta pelo explorador do Windows, portanto, arte, texturas, ele fez uma cópia e está ali o fecheiro. Portanto, vocês podem, para importar objetos novos, importar novos elementos para o vosso jogo, é só arrastados pelo Windows para aqui. E depois vocês podem trabalhar nestes elementos dentro do próprio pasta. Portanto, se eu quiser abrir esta imagem para fazer alguma alteração, eu posso abrir diretamente a partir desta pasta. Neste caso, esta aplicação ajuda muito. Mas eu posso chegar aqui e cortar, por exemplo. Vou cortar isto aqui ao meio. Vou fazer aqui o save. Se eu agora voltar para aqui, como vocês podem ver, já está cortado. E vocês até podem ver. Deixem-me só clicar. Estranho. Eu tenho aqui este cadeadozinho aqui, às vezes baralha as coisas, porque quando este cadeado está assim, quer dizer que ele está a mostrar não o que está selecionado, mas a última coisa que estava selecionada quando eu cliquei ali. Portanto, eu devo ter clicado ali sem querer. Se vocês repararem, eu não estava a conseguir pôr a imagem, ele estava-me a mostrar outra coisa qualquer. Portanto, este cadeado por vezes dá jeito quando nós queremos bloquear o inspetor, mas neste caso estava-me a baralhar. Portanto, o que eu queria mostrar é isto. E estas são as opções de importação desta imagem. Vocês podem, depois vamos ver aqui algumas situações em que vamos precisar de importar alguns elementos e essas são as opções de importação que é aplicada a esta imagem. Se nós já não precisamos da imagem, podemos apagá-la por aqui ou podemos ir apagá-la pelo explorador do Windows, tanto faz, de uma maneira ou de outra. Mas basicamente ficam já a saber que se nós alterarmos os elementos que estão aqui, o Unity volta a reimportá-los quando ele detectar que as coisas foram alteradas. Então nós podemos, por exemplo, pegar aqui na nossa câmara e mudar a posição em que ela está. Portanto, eu estou a utilizar o botão direito para arrastar a minha perspectiva. Selecionei a câmara e agora eu quero aproximá-la aqui do meu plano. Portanto, eu puxei-a pelo eixozinho ali dos Zs, o eixo azul. E agora vou aqui selecionar a ferramenta para rodar. E vou pôr o rato em cima de um destes arcos e rodar assim um bocadinho. Depois voltar a puxar para ficar mais para cima. Pronto, e vocês podem manipular os vossos objetos através destas ferramentas. Portanto, o primeiro é o que vos permite navegar aqui pela cena. O segundo é o que nos permite mudar os objetos de sítio. O terceiro é o que nos permite rodar. Este aqui é o que nos permite alterar o tamanho dos objetos. Portanto, no caso da câmara, isto não se aplica, mas, por exemplo, se eu quiser alterar o tamanho do meu plano, eu posso clicar naquela ferramentazinha ali e agora puxar por estes eixos e aumentar o tamanho em qualquer um deles. Como o meu plano não tem Zs, o Z é só um, não faz diferença nenhuma eu puxar por esta aqui ou não, porque ele acaba sempre por ter o mesmo tamanho, ter a mesma dimensão. Apesar de ali mudar, ele na realidade não muda, porque ele só tem uma dimensão. Depois existe aqui esta ferramenta que nos permite, portanto, quando eu o puxo por aqui, ele altera a partir do centro. Se eu clicar aqui, ele altera a partir dos limites. Portanto, eu posso alterar a dimensão do objeto a partir dos limites. Pronto. Depois, existem aqui mais umas ferramentas que podem ser úteis. Portanto, eu aqui quando rodei a minha câmara, vocês podem ver que os eixos também rodaram. Portanto, ele agora está-me a mostrar os eixos em função da rotação local do objeto. Mas se eu clicar ali, ele mostra-me os eixos em função da rotação global, portanto, do mundo. Portanto, ignora a rotação do objeto e eu assim posso andar para cima e para baixo, não tenho que andar um bocadinho para ali e um bocadinho para aqui. Portanto, este botão aqui permite-nos ter isso. Este aqui é a posição onde vai aparecer aquela ferramenta, o widget. Portanto, se aparece no centro do objeto ou se aparece na posição pivô do objeto que eu tenho selecionado. Portanto, a posição pivô do objeto, na maior parte dos casos, será o centro, mas poderá não ser, dependendo de como os objetos forem criados, por exemplo, no Blender ou noutra ferramenta de modelação. Pronto. Depois, há aqui uma funcionalidade que é muito importante, que vocês percebam que são as cenas. Portanto, nós estamos a trabalhar numa cena chamada Sample Scene, que vocês podem ver ali no nome, e que também está aqui.
E esta sample scene está gravada aqui na pasta cenas, que era a única pasta que vocês tinham quando o projeto foi criado. Portanto, todos estes elementos estão gravados ali e se nós fizermos outra vez o save e depois se nós viemos aqui ao file e fizermos new scene, desapareceu tudo, porque nós criámos uma cena nova. Neste momento esta cena não está gravada, mas a cena anterior está ali na mesma. Se nós chegarmos aqui e clicarmos 2 vezes, ele volta a abrir a sample scene. Portanto, estas cenas é aquilo que nós podemos chamar de níveis no nosso jogo. Portanto, todos os jogos podem ter vários níveis e as cenas é a maneira como nós podemos criar diferentes níveis com diferentes elementos e diferentes configurações. Também usamos as cenas, ou também podemos usar as cenas para fazer, por exemplo, os nossos menus. Por exemplo, o menu inicial do jogo poderá ser uma cena separada, depois temos o nível 1, temos o nível 2 e cada um vão ser cenas separadas. Tipicamente é para isso que vamos utilizar as cenas. Por fim, para terminar este vídeo, eu queria vos mostrar só aqui a Asset Store. Portanto, vocês aqui no menu Window têm aqui a opção da Asset Store. E na Asset Store vocês encontram muitos elementos que podem importar para o vosso jogo. Alguns são elementos simples, como modelos 3D ou sons, e outros são elementos bastante mais complexos, em alguns casos até templates de jogos que vocês podem utilizar para começar o vosso jogo, não do zero, mas a partir de um modelo já pré-preparado. Uma coisa que eu ia vos pedir para vocês importarem, que dá muito jeito, são os Standard Assets. Portanto, a Unity, deixem-me escrever aqui, a Unity disponibiliza uma coisa chamada Standard Assets, que são um conjunto de elementos 3D e não só, que podem ser utilizados gratuitamente nos vossos jogos e que vocês poderão importar e reutilizar, e que nós vamos fazer isso agora. Portanto, quando nós pesquisamos elementos para o nosso jogo, nós podemos dizer se queremos elementos só de graça ou não, portanto só gratuitos. E depois aquilo que eu queria que vocês importassem era estes Standard Assets da Unity. Eu cliquei no sítio errado, deixem-me voltar aqui atrás. Portanto, eu tenho que clicar aqui em cima da imagem e não no nome da empresa. Pronto, estes Standard Assets basicamente têm já coisas pré-prontas a nós utilizarmos, como por exemplo um avião, um carro, personagens, têm sistemas de partículas, têm menus, têm uma série de código que nos simplifica o nosso processo de desenvolvimento do jogo e que nós vamos aproveitar precisamente para esta formação. Portanto, vocês clicam aqui no Import e é provável que no vosso caso, em vez de Import, diga Download e depois sim apareça o Import, porque no meu caso, como eu já fiz o download, já está nos meus assets, portanto já está na minha coleção. Quando vocês importarem, vai-vos aparecer esta janela e esta janela basicamente mostra tudo aquilo que este package que estamos a importar tem. Portanto, eu vou deixar tudo selecionado e vou clicar no Import. Estes assets foram feitos para o Unity 2018, nós estamos a utilizar o 2019, quer dizer que vai haver alguns erros, vai haver algum código que já não é totalmente compatível e nós vamos simplesmente resolver, são 2 ou 3 erros que nós vamos simplesmente resolver apagando esses ficheiros. Portanto, vai haver um erro salvo versão em 2 ficheiros que vocês vão ter erros e nós vamos apagá-los. Vamos só esperar mais um bocadinho que ele acabe de importar tudo. Nestes projetos dá jeito de ter um computador com disco SSD, porque isto leva muitos ficheiros e se nós tivermos um disco mecânico vamos ter aqui alguns tempos de espera enquanto são importados estes objetos todos, estes ficheiros todos. Nós agora vamos ficar aqui com uma pasta chamada Standard Assets, aqui no nosso projeto. E dentro dessa pasta fica então todos estes elementos que estamos a importar. Pronto, agora que já terminou de importar tudo, eu vou fechar aqui o separador do Asset Store, vou fazer botão direito e Close Tab. E vou aqui ao Standard Asset e vocês podem ver que temos elementos 2D, temos câmaras,
O Unity hoje em dia tem um sistema chamado Cinemachine que veio simplificar muito a maneira como se utilizam as câmaras nos nossos jogos. Temos characters, portanto temos aqui o First Person Character que nós vamos utilizar. Temos aqui uma bola de rolar, isto é utilizado em alguns tutoriais. E depois temos um sistema de terceira pessoa, portanto aqueles jogos em que a câmera anda atrás da personagem. Se vocês depois quiserem fazer um jogo com esse sistema também podemos estudá-lo. Temos aqui este Cross-Platform Input, que é o código que nós vamos utilizar para basicamente termos elementos, joysticks virtuais nos ecrãs táteis, se nós quisermos exportar o nosso jogo para telemóvel. Portanto, temos aqui já alguns joysticks virtuais concebidos que nós podemos utilizar. Temos aqui efeitos como reflexões e coisas do género. Temos aqui coisas que têm a ver com a parte dos terrenos que nós vamos ver lá mais para a frente. Árvores e água e outros elementos. Temos os sistemas de partículas, que são sempre muito utilizados para nós podermos criar efeitos de fogo, de fumo, explosões e coisas do género. E depois temos aqui uma pasta de veículos, que basicamente tem um carro e um avião. E temos aqui uma pasta com código que poderá ser útil em múltiplas situações. Portanto, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos, dentro da Standard Assets, procurar a pasta que diz Characters, salvo erro, First Person Character, Prefabs, nós depois vamos ver o que é que são os prefabs lá mais para a frente, e vamos pegar aqui no FPS Controller e vamos arrastá-lo para o mundo. Portanto, vamos largá-lo aqui no nosso mundo. Vou ajudar a posicionar assim um bocadinho para cima. Portanto, vocês têm esta cápsula verde que está aqui, convém que ela esteja acima do plano, porque senão ele vai cair. Portanto, nós queremos que ele fique acima do plano. E agora, convém nós vermos se temos erros, porque ele está a dizer aqui que nós temos alguns erros. Portanto, eu vou aqui à consola. Se vocês não tiverem esta janela da consola, vocês vão ao Window, Geral, Console. Portanto, esta janela da consola, à semelhança no browser, é onde vão aparecer os erros e outras mensagens. Eu vou clicar aqui no Clear para limpar todas as mensagens. Basicamente eu tenho isto com o Collapse, que é para, se nós temos mensagens que são iguais, aparecer só uma e depois aparece ali uma contagem. O Clear on Play quer dizer que quando eu carregar no executar ele vai limpar todas as mensagens. E o Clear on Build é a mesma coisa, mas quando compilamos o nosso projeto. Se vocês repararem, ele tem aqui um erro, porque ele diz que há aqui código que já é obsoleto. Pronto, para nós não é muito importante este ficheiro, portanto eu vou clicar no erro e vou aqui, portanto o ficheiro que está a dar o erro é este Simple Activator Menu, e vou aqui ao Simple Activator Menu e vou apagá-lo. Botão direito, Delete, Delete, e agora vou ver se já não tenho cá nenhum erro. Aparentemente eu vou clicar aqui outra vez no FPS Control para ver se ele já não dá nenhum erro. Ele está a reimportar está a reimportar e a compilar. Sempre que vocês virem este iconzinho aqui no canto inferior direito, quer dizer que o Unity está a compilar o nosso código. O Unity é que compila o código. Apesar de nós usarmos o Visual Studio para editar, o Unity é que vai compilar sempre o nosso código. Vamos aqui outra vez à consola. Há aqui uns avisos, mas estes avisos não são problema para nós. Vou outra vez aqui à cena e parece que já não temos nenhum problema. Vou clicar no FPS Controller e ver aqui no inspetor o que é que nós temos. Portanto, se vocês repararem, temos um Character Controller. O Character Controller é um componente tipicamente utilizado para os elementos que vão ser controlados pelo player, pelo jogador. Portanto, é a personagem que é controlada pelo jogador. Vocês aqui têm algumas propriedades, como por exemplo a altura dele. Este tem 1,80 m. Já agora as unidades no Unity são metros. Tem meio metro de raio. E depois tem aqui um código chamado First Person Controller, que é feito pela própria Unity. Portanto, o código dentro do Unity hoje em dia é tudo em C#. Se vocês clicarem duas vezes aqui no nome do script, ele mostra-vos onde é que ele está. Se vocês clicarem duas vezes no nome, se clicarem uma vez, ele mostra onde está. Se clicarem duas vezes em duplo clique, ele vai abrir o editor que vocês têm selecionado para mostrar-vos o código. Portanto, este código feito pela Unity
No meu caso, ele vai abrir no Visual Studio. Vocês podem escolher o editor que quiserem utilizar a partir aqui do menu Edit, Preference, e depois nesta janela vocês têm aqui External Tools e aqui podem escolher qual é que é o editor. Portanto, vocês podem escolher o Visual Studio. Se tiverem instalado o Visual Studio, eu aconselho a ter. Já agora, se vocês não tiverem selecionado o Visual Studio assim, convém que ele esteja selecionado, porque se ele não estiver selecionado assim, ou o Visual Studio Code aqui, o que vai acontecer é que quando vocês estiverem a fazer código não tem o autocomplete a funcionar. Portanto, convém que ele não esteja selecionada esta opção, Open by File Extension, mas sim ou esta opção ou aquela ali. E depois, se vocês quiserem usar o Visual Studio Code, eu posso-vos mostrar como é que vocês podem pôr a funcionar também o autocomplete. Pronto, então clicando duas vezes, se vocês tiverem o Visual Studio, vai-vos aparecer o código aqui aberto e vocês podem ver que isto é código C# e que tem uma classe e a classe é derivada do MonoBehavior. Portanto, este MonoBehavior é a classe base de todos os GameObjects do Unity. Portanto, todos os objetos que nós pomos no nosso jogo, todos os GameObjects são derivados desta classe. Isto não quer dizer que nós não podemos ter classes que têm este componente, mas se os classes não tiverem este componente, basicamente não vão ter alguns eventos associados ao objeto, que nós depois também vamos ver mais para a frente. Portanto, voltando aqui, eu não mexi em nada no código, foi mesmo só para vos mostrar como é que isto se abre, clicando ali duas vezes. Voltando aqui ao nosso FPS Controller. Nós agora, se nós tentarmos executar o nosso jogo, temos um problema, que é o facto de termos duas câmaras, porque se vocês repararem, o FPS Controller também tem aqui uma câmara associada a ele. Portanto, eu vou clicar ali e vocês podem ver que está aqui a componente de câmara. Portanto, temos duas câmaras. Aquela ali, que era a câmara principal, que já cá estava, e agora a câmara que veio com o FPS Controller. E então o que nós vamos fazer é apagar a main camera. Portanto, vamos clicar na main camera, botão direito, delete, e agora vocês podem executar o jogo, porque na realidade já estão a executar o FPS Controller. Portanto, vocês podem ver que mexendo o rato já podem olhar para cima e para baixo, e já podem andar para a frente e para trás com o WASD e até saltar, e até já tem os sons de passos e por aí fora. Não saiam do plano porque senão vão cair e continuar a cair até ao infinito e mais além. Carreguem no ESC para parar e depois aparecer-vos a vossa, não para, mas aparece a setinha do rato e depois podem parar ali. Portanto, o FPS Controller, este código que está aqui no FPS Controller, faz uma coisa que é esconder a seta do rato, porque normalmente os jogos em primeira pessoa não têm seta do rato. E então ele esconde a seta do rato. Nós, para fazermos voltar a ver a seta do rato, temos que carregar no ESC e depois podemos ir ali àquele botão para parar a execução. Pronto, e temos aqui já a base para o nosso jogo, ou para aquilo que será o nosso jogo. Portanto, se vocês quiserem aqui experimentar, podem já aumentar aqui o tamanho do plano. Podem adicionar outros elementos, por exemplo, podem aqui acrescentar mais um cubo, por exemplo. Eu vou mudar a posição do cubo, por exemplo, a 000 e depois posso reposicioná-lo. Portanto, não se esqueçam que este cubo aqui tem a dimensão de 1 metro por 1 metro por 1 metro. E eu agora já posso, com o meu FPS Controller, eu vou executar outra vez e vou até este cubo e até já consigo saltar para cima dele, apesar de ele ser quase invisível porque tem cor do fundo. Pronto, eu já estou em cima dele, como vocês podem ver. Pronto, se quiserem mudar a cor destes elementos, basicamente nós vamos falar disso mais à frente, mas os elementos todos têm um material que é aplicado. Neste momento o material que está a ser aplicado é o material default, que é este aqui, e basicamente o que nós temos que fazer é criar outros materiais para depois aplicar. Mas isso nós depois vamos ver mais para a frente. Outra coisa que vocês quiserem podem experimentar, no vosso computador não deve estar assim, é a questão da iluminação. Portanto, eu tenho aqui esta propriedadezinha em baixo, Auto Generate Lighting, está off. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Unity não está a calcular a iluminação do meu jogo. Está parado esse cálculo. Porquê é que eu parei? Porque isso é um processo que consome muito processador. No meu caso, porque a minha placa gráfica já é um bocado antiga e o Unity não consegue fazer isso na placa gráfica. Se vocês tiverem isto ativo,
estiverem on, vocês vão ver que a vossa iluminação está diferente da minha. Onde é que nós podemos alterar esta propriedade? No menu Window, Rendering Lighting Settings, e depois na janela que vos aparece, vocês têm aqui em baixo esta propriedadezinha a dizer Auto Generate. Eu desativei precisamente para não estar sempre a calcular, porque quando nós mexemos aqui nos elementos do jogo ele vai estar sempre a calcular. Se eu quiser calcular manualmente, eu clico aqui e ele vai calcular. Pronto, foi rápido porque eu tenho poucos elementos, mas ele já calculou e agora podem ver que os materiais estão muito diferentes do que estavam há bocadinho. Então, se vocês quiserem experimentar mais coisas neste momento, o mais simples é vocês criarem aqui uma pasta para porem materiais, por exemplo. Portanto, botão direito Create Folder para criar a pasta e agora botão direito Create Material e podem dar, por exemplo, um nome que vocês quiserem ao vosso material. Escolhem aqui a cor, nós depois vamos falar dos materiais mais à frente, mas fica já a saber como é que isto se faz, não é muito difícil. E depois é só arrastar o material para o elemento que vocês querem aplicar. Por exemplo, eu arrastei para o fundo, vou criar outro material e vou arrastar, por exemplo, para o quadrado. Pronto, e agora se vocês quiserem experimentar podem ir adicionando aqui mais elementos para a vossa cena.